Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramandobishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismeraha Saramurali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaunangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais adorado Srila Gurudeva, Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também o meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro que nós agora lemos, meus amados mestres. E também ofereço minhas reverências a todo o Shirupado Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para então dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres. Hoje vamos começar a falar sobre o Srila Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj. O primeiro artigo se chama A Sua Infância e como ele se juntou a Mata. Sri Srimad Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj apareceu na vila de Narma, na Bengala Ocidental, e foi dado o nome de Radharamana Das, né? Em função da deidade adorada da família, Shri Radharamana. Seu pai, Sri Vaikuntanatha Rai, foi um senhor de terras, assim como também um astrólogo e médico ayurvédico. Muito impressionado, desde o seu primeiro encontro com os pregadores da Gaudiya Mata, ele os convidava para permanecer em sua casa por alguns dias. E, após regularmente, convidá-los, Sri Vaikuntanatha Rai ficou muito íntimo da Gaudiya Mata. Os pregadores da Gaudiya Mata ficaram tão satisfeitos com Sri Vaikuntanatha Rai e seu serviço e hospitalidade que eles passaram a se hospedar apenas na casa dele quando visitavam aquela cidade. E porque ele era especialmente apegado
a opulência, né, que é comum dos senhores de terra daquela época, ele passava a maior parte do seu tempo, porque ele não era apegado, né, a essa opulência digna de um senhor de terras daquela época. Ele passava a maior parte do seu tempo tratando de pacientes e calculando mapas astrológicos. E ele também prestou muita assistência com todo o seu coração para aos brahmacharis e sannyasis que vinham ali fazer coleta para o Sri Navadip Dham Parikrama, liderados pela Chaitanya Mata de Srila Prabhupada. Ele tinha uma grande ambição por desenvolver, né, o seu lado espiritual, e apesar de toda a sua opulência material e mundana, né, ele nunca hesitou em pessoalmente coletar donativos para o Parikrama de Navadvipa. Ele acreditava com muita fé, acreditava firmemente, que a associação com os sadhus é o único meio para se alcançar o bem-estar desta vida humana. Shri Srimad Bhakti-Hridoy Bon Maharaj e Shri Pranavananda Brahmachari, mais tarde conhecido como Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, certa vez visitaram a casa de Vaikunthanatha Rai para coletar donativos para o Navadip Dham Parikrama, né? E Sri Vaikunthanatha Rai lhes ofereceram 108 rúpias, né, em moedas de prata como doação. E Sri Radharamana Das e seu irmão Krishna Das tiveram a boa fortuna de os servi-los. Durante os 5 dias que ali permaneceram, Sri Pranavananda Brahmachari observou que Radharamana Das passava a maior parte do seu tempo sentado em paz na sala do templo da casa, tanto escutando Harikatha quanto fazendo Kirtan. Um dia, após Sri Pranavananda Brahmachari cantar a canção Divi Jago, Divi Jago, ele e o menino Radharaman discutiram sobre o significado desse Kirtan. Conversaram, né, sobre o significado desse Kirtan. Sri Pranavananda Brahmachari ficou surpreso de ver, né, o amor, né, o amor pelo Kirtan e pelo Harikatha que aquele menino tinha. Então ele disse para Sri Vaikunthanatha Rai: o comportamento do seu filho é bem atípico para uma criança da idade dele. A atração natural dele para assuntos espirituais me impressiona. Nós ficaríamos muito satisfeitos de tê-lo conosco morando na mata. Lá ele pode adquirir tanto conhecimento espiritual quanto também uma educação, né, convencional. Você permitiria que ele viesse conosco? E Sri Vaikunthanatha Rai respondeu: se ele concordar com a sua proposta, você com certeza poderá levá-lo consigo. Eu não tenho nenhuma objeção. Então, Sri Pranavananda Brahmachari perguntou para Radharaman Das: você viria conosco viver com os sannyasis e brahmacharis na nossa mata em Calcutá, onde você poderá receber tanto uma educação espiritual quanto uma educação convencional?
E ele disse imediatamente: sim, lá eu poderei servir os sadhus o tempo todo, assim como eu faço aqui em casa. Então, Shri Pranavananda Brahmachari lhe disse: isso apenas aumentará a sua boa fortuna. E ele assim respondeu, né, com um entusiasmo jovial. Assim, Radharaman Das concordou e acompanhou os dois, né, visitantes Vaishnavas de volta para a mata em Calcutá, que naquele momento era um apartamento alugado. Ainda não tinha sido construída, né? A mãe de Radharaman, Sri Ratnamayi Devi, era uma mulher consideravelmente religiosa. Radharaman era o seu terceiro filho, né, mais jovem, e foi criado em meio a muita riqueza. Antes dele partir para a mata, ela então o instruiu apropriadamente sobre o futuro dele, né, e sobre viver numa atmosfera austera na residência do Guru. Ela o abraçou, beijou-lhe a testa e, com lágrimas nos olhos, ela disse: Baba, o seu propósito é muito nobre. Por favor, realize este propósito, né, como a meta da sua vida. E Sri Vaikunthanath Rai então acompanhou o seu filho até Calcutá, onde ele teve o darshana de Srila Prabhupada e falou, né, conversou com ele sobre o menino. Srila Prabhupada então perguntou a Shri Radharaman Das: então, Koká é uma forma meiga de você chamar uma criança, né? Então, Koká, você será capaz de ficar aqui? E ele disse: sim, eu com certeza conseguirei permanecer. Então, ao se juntar na mata, o menino então começou ele foi matriculado numa escola, né, ali próxima, chamada New Indian High School, e assim ele passou, né, o seu tempo entre os seus serviços na mata e os seus estudos. Às vezes, Radharaman Brahmachari lavava as roupas dos sannyasis e brahmacharis. Às vezes ele limpava o quarto deles. Outras vezes ele limpava o salão do templo com grande apreço. E os devotos na mata ficaram cativados pelo entusiasmo e a sinceridade do menino e sua inclinação para servir. Além disso, a voz de Shri Radharaman era muito doce, e ele se sentava com os devotos para cantar, né, e aumentava assim o êxtase dos devotos. Um dia, após Radharaman Das Brahmachari ter terminado os seus estudos naquela escola, né, Srila Prabhupada pediu que um sannyasi e um brahmachari, discípulos, ele disse para sannyasis e brahmacharis, discípulos que estavam ali juntos ao redor dele, o seguinte: quando eu vejo o quão sincera e rápido esse menino ele presta serviços, né, me ocorre que se ele passasse a vida inteira aqui na mata, eu poderia delegar-lhe
muitos serviços sem nenhuma preocupação. Mas, porque ele ainda é muito jovem e acabou de terminar a sua escola, agora depende dos seus pais se ele continua ou não a viver aqui. Então, Srila Prabhupada deu alguns anos para ele ficar ali e tal, mas Srila Prabhupada quis deixar a coisa um pouco mais tranquila, no sentido de querer saber se realmente eles estavam dispostos a deixar, porque na Índia, as famílias têm muito apego aos seus filhos, é muito difícil deles se deixarem desprender ou se separar, é bem difícil isso, Então, Srila Prabhupada pensou, bom, antes de nós termos qualquer problema, vamos então ver se os pais querem realmente que ele fique. E já fica jovem, já começa a querer se preparar para casar, Enfim, as famílias têm os seus planos, Aí depois acontece alguma coisa, a família vai e culpa os devotos, dizendo que eles destruíram a juventude do filho, que não sei o que e tal. Sempre tem essas questões. Mais tarde, então, Shri Vaikuntanatha Rai visitou a mata de Calcutá e perguntou para o seu filho: você quer continuar os seus estudos? Se você quiser adquirir uma educação mais elevada, então eu estou disposto a falar com Srila Prabhupada e fazer arranjos para isso. E Radharaman disse: eu ouvi de Srila Prabhupada a seguinte frase: Jaro Vidya Jato Mayara Vaibhav. Conhecimento material é simplesmente uma opulência manifestada pela potência ilusória de Bhagavan. Além disso, Srila Bhaktivinoda Thakur também disse no livro Sharanagati: Vidyara Gauravi Brahmi Deshe Deshe Dana Uparjana Kori. Com o orgulho de ter conquistado conhecimento mundano, eu simplesmente vago de uma cidade a outra, tentando acumular riqueza material. Além disso, no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavata, Adikanda 12.49, é dito: Pore kene lok Krishna Bhakti Janibare, se jodi nahilo tobe vidaya ki kore. Porque as pessoas estudam para conhecer Krishna Bhakti. Mas qual é a utilidade de se conquistar um conhecimento através do qual devoção não surgirá? Então Radharaman Brahmachari continuou: porque eu ouvi e coloquei isso no meu coração, que é o verdadeiro significado das Escrituras, e outras declarações similares também, estou determinado a não desperdiçar este valioso tempo da minha vida humana em tentar conseguir uma educação material mais elevada, confortos, e uma vida bem-sucedida. Eu quero obter conhecimento espiritual e, portanto, cumprir com o verdadeiro propósito de viver aqui na mata. Então, depois de Radharaman Brahmachari se consultar com Pranavananda Brahmachari, Srila Puri Goswami Maharaj, sobre o seu futuro, ele decidiu que, de acordo com o seu interesse atual e a sua inclinação, seria melhor que ele fosse estudar sânscrito, com um discípulo de Srila Prabhupada chamado Sri Kavya Vyakarana Tirtha Gauradasa Pandita, para que ele compreendesse as escrituras Vaishnavas profundamente. Então, Radharamana Brahmachari, ele colocou essa proposta para Srila Prabhupada e
recebeu a permissão. Assim, Radharaman Das Brahmachari foi relocado de Calcutá para a Chaitanya Mata em Sridham, Mayapur. Algum tempo mais tarde, quando Srila Prabhupada organizou um grande evento chamado Sat Shiksha Pradarshini, uma exibição em Mayapur, no ano de 1930, ele então ordenou que Radharamana Brahmachari, que estava naquele momento já totalmente dedicado aos seus estudos da gramática sânscrita, se dedicasse também a fazer todos os arranjos necessários para aquela exibição. Então, pelas instruções de Srila Prabhupada, Radharamana Brahmachari, ele deveria dar explicações, né, escriturais para os convidados, né, a respeito de cada exibição, ou seja, de cada maquete que foi feita. Então eles criaram maquetes, né, grandes, assim, quase tamanho natural, com as diferentes personalidades em diferentes passatempos, né, de Mahaprabhu ou de Krishna. Tá? Então, eles fizeram como se fosse num museu. Você tem, né, em cada ponto, né, essas maquetes representando esses passatempos. E o serviço de Radharamana era ficar ali explicando para os convidados do que se trata cada um daquelas maquetes, daquelas poses, né, referentes a um passatempo e a sua conclusão filosófica ou a sua moral ou o seu ensinamento, né, por trás. Srila Prabhupada então ouviu, né, em uma dessas explanações, e quando Shri Radharamana, a mãe de Radharamana Brahmachari, o seu pai e os seus dois irmãos mais velhos vieram ver, né, vieram assistir a essa exibição, Srila Prabhupada então ele elogiou muito o menino. Ele disse para Shri Vaikunthanatha Rai e Shri Ratnamayi Devi, o seu filho mais novo, o seu filho caçula, ele já conquistou uma qualificação bastante substancial, né, para alguém da idade dele. No momento, ele está estudando gramática sânscrita e servindo muito sinceramente aqui os residentes de Mayapur Dhama. Então, durante aquela exibição, Shri Radharamana falou, né, com a sua família por algum tempo sobre as glórias de Srila Prabhupada e o legado dos ensinamentos de Srila Prabhupada, a especialidade da Gaudiya Mata e a profundidade dos temas ali abordados naquela exibição. Então ele pediu para eles chamar a boa fortuna para as vidas deles, aceitando então se abrigar nos pés de lótus de Srila Prabhupada. Shri Vaikunthanatha Rai e Shri Ratna Devi estavam completamente, como se diz, ficaram completamente mudos, né, e surpresos, né, com o nível que o seu filho caçula havia alcançado. Eles então decidiram que os dois, mais os dois outros filhos, então se tornariam discípulos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele derramou misericórdia, né, sobre Shri Vaikunthanatha Rai, sua esposa e seus dois outros filhos. Shri Radha Shyam Rai, Shri Radha Vinoda Rai e Shri Radharaman Rai foram todos os nomes dados a eles. E eles então, Srila Prabhupada então perguntou, né, aos pais de Radharaman:
vocês se opõem que Radharamana permaneça aqui na mata conosco? E os pais responderam: por favor, considere esse filho, esse menino, como tendo sido oferecido, né, ao serviço dos seus pés de lótus. Ou seja, ele já não nos pertence, não precise mais perguntar para nós. Nós simplesmente já doamos para você esse filho. Bom, próximo artigo. A sua astúcia em serviço. De acordo com o desejo de Srila Prabhupada, o jornal diário Dainika Nadia Prakash estava sendo impresso lá em Mayapur. Certa vez, aconteceu que não havia papel no estoque, né, para os próximos dias, né, fazer a impressão do jornal. E estava na época das chuvas, nas monções, o que dificultava ainda mais, né, ir ao mercado, né, para trazer papel. Lembrando que eles estavam em Mayapur, naquela época, isoladíssimo, né? 2 ilhas a 3 horas de Calcutá, 2 horas de Krishnanagar. Tem que fazer tudo de barco, caminhadas longas, então imaginem a dificuldade. Então, Sri Pranavananda Brahmachari, que era o editor do jornal naquela época, informou a Srila Prabhupada sobre a situação e perguntou-lhe o que fazer. Então Srila Prabhupada perguntou: tem alguém que possa vir trazer o papel lá de Krishnanagar, da nossa outra gráfica chamada Bhagavata Press? Então Sri Pranavananda Brahmachari, ele disse: olha, o Radharaman Brahmachari está aqui e certamente ele poderia ir se eu pedisse. Então Srila Prabhupada ordenou que Radharaman Brahmachari viesse, e assim o menino partiu de imediato para Krishnanagar de bicicleta. Após pedalar uma distância considerável debaixo de chuva, Radharaman Brahmachari chegou ao seu destino. Os devotos que estavam ali na Bhagavata Press amarraram então o pacote, né, a caixa com os papéis, na parte de trás da bicicleta, no carregador. Mas os nós que eles deram, né, no entanto, ficaram frouxos, né, e todo o pacote, o embrulho de papel caiu no chão molhado, né, durante o retorno para Mayapur. E rapidamente Radharaman Brahmachari, ele tirou o seu dhoti, né, que media aproximadamente 5 metros, né, e substituiu pela corda que havia sido amarrada no embrulho, né, e ele pegou a sua utaria, que é o pano que vem a tiracolo, né, sobre os ombros, que media mais ou menos 2 metros, né, e assim amarrou na sua cintura, né. Então, usando o seu dhoti para amarrar o embrulho, ele assegurou que ele conseguiria chegar em Mayapura a salvo. Srila Prabhupada foi informado dessa situação e elogiou muito o menino sobre o fato dele, apesar de ser muito jovem, ele manifestava grande astúcia em situações difíceis como essa. Próximo. Recebendo o Diksha Mantra. Quando Srila Prabhupada viu por ele mesmo o quão talentoso era Radharaman, o quanto talentoso Radharaman
se demonstrou ser durante a exibição em Mayapur, Sat Shiksha Pradarshini, Prabhupada então incluiu o nome dele, né, na lista dos devotos que receberiam, não, que seriam enviados para Dhaka, a capital de Bangladesh, para ali fazer uma outra exibição. Quando Radharaman Brahmachari ficou sabendo disso, ele apelou para Srimad Bhaktiviveka Bharati Goswami Maharaj dizendo: os meus estudos de gramática já foram demais paralisados por conta dessa exibição de Mayapur. Se eu for para Dhaka, eles praticamente ficarão, vamos dizer assim, ociosos, né? Então, quando Srila Bharati Goswami Maharaj colocou essa questão para Srila Prabhupada, ele chamou Radharaman Brahmachari e lhe disse: pensar que primeiro você deve obter alguma qualificação antes de tentar servir a Deus, se simplesmente isso traz obstáculos para a sua vida. Quem sabe o que poderá acontecer no momento em que você, o que poderia acontecer no tempo em que você gasta buscando a sua perfeição. Nosso tempo nessa vida humana é muito fugaz. Nós não podemos confiar em nossa respiração, nem mesmo em nossa respiração. O pé do arroz no campo, né, ele deve ser seco, né, no sol, né, enquanto o sol está ainda brilhando. Então, não desperdice esta oportunidade de fazer Hariseva, né, quando ela surgir. Sua qualificação vai aumentar ainda mais, servindo o Senhor, né, muito mais do que simplesmente estudando gramática sânscrita independentemente. Apenas uma vida conduzida sob a orientação, né, do Mestre traz auspiciosidade para o aspirante espiritual residir no ashram. Então, Shri Radharaman, ele aceitou, né, a misericordiosa instrução de Srila Prabhupada no seu coração, né, e ali estabeleceu, né, como sendo a principal instrução, né, que o guiaria por todo o seu caminho da vida espiritual. Shri Radharaman Brahmachari foi então se dedicar aos seus diversos serviços, né, e em 1934, na Bagbazar Gaudiya Mata em Calcutá, Srila Prabhupada o concedeu então o mantra Diksha. Próximo artigo. Elogio e crítica de pessoas comuns apenas servem para a gratificação dos sentidos delas. Os devotos da Srimadhava Gaudiya Mata em Dhaka certa vez escreveram para Srila Prabhupada pedindo-lhe que enviasse um kirtaniya para aquela mata. Sabendo que Radharaman Brahmachari fazia um kirtana excepcional, Srila Prabhupada pediu a ele, né, que ele fosse então até Dhaka, né, para ali poder cantar. Shri Radharaman Brahmachari disse que poderia sim, com certeza, e aceitando a ordem do seu Gurudeva, ele partiu para Dhaka. O que o forçou a ter que viajar em um navio,
né? E depois também de ônibus. Sendo o primeiro passageiro a chegar no navio, Radharaman Dasa, ele pegou um assento da janela, né? E depois de algum tempo, né, o navio começou a encher com outros passageiros. Aqueles que chegaram depois dele disseram: sai daqui, por que você está sentado aqui na janela? Você é apenas um rapaz, né, e pode se sentar em qualquer lugar. Né? Ar fresco é necessário para pessoas velhas. Por que você pegou esse assento? Levante-se e vá se sentar em outro lugar. E outra pessoa também disse: hoje em dia, as pessoas elas dão à luz muitas crianças e, não aceitando a responsabilidade de cuidar delas, as deixam na mata. Essas crianças, então, se tornam sadhus, entre aspas, né? E, devido à preguiça deles, eles têm aversão ao trabalho. Não fizeram, então, uma piada, né? Dizendo que os meninos eles iam para a mata só porque eram pobres, não tinham o que comer, né, como viver, e depois ficavam preguiçosos e aversos ao trabalho. Após ouvir esses comentários, Shri Radharaman, ele, bem devagar, se levantou do seu assento e foi se sentar próximo da porta do navio. E ali ninguém o perturbaria. Vendo isso, todos então ficaram satisfeitos e calados. Aproximadamente 10 minutos mais tarde, um anúncio foi feito pelos microfones, pelos alto-falantes do navio, dizendo: prestem atenção, o mar está muito bravio, e nós já não temos mais controle sobre o navio. Estamos em grande perigo. Qualquer coisa pode acontecer. Portanto, todos agora devem se lembrar de Deus e orar para Ele por sua proteção. Ouvindo isso, então, um velho que havia anteriormente reclamado sobre o Radharaman Brahmachari começou a chorar, se lamentando: minha filha vai se casar e eu estou levando para ela todo o seu enxoval. Se algo acontecer com este navio, o que será do casamento da minha filha? Tudo estará arruinado. E outra pessoa disse: você não ouviu o que o capitão do navio disse? Ele disse que é para se lembrar de Deus, e não para ficar falando de coisas como essa. E o velho respondeu: Deus não vai nos ouvir, porque nós nunca o adoramos. Mas certamente Ele poderá ouvir este jovem sadhu, Embora ele seja jovem, ele compreendeu o verdadeiro valor da vida. Agora ele já mudou de tom, já começou a elogiar o Radharaman. Então, depois disso, todos os passageiros que anteriormente haviam reclamado com o Radharaman Brahmachari e o forçado a se sentar longe, pediram que ele viesse ali, novamente se sentar próximo deles e fazer uma oração para a segurança de todos. Então, Radharaman respondeu: eu ouvi do meu Gurudeva que o Senhor, ele apenas ouve as orações dos devotos que são rendidos. E como eu ainda não sou rendido a Ele, Ele não vai me ouvir. O que dizer de satisfazer ainda um pedido meu, de atender um pedido meu. No entanto, meu Guru Maharaj, ele também disse que
nós devemos sempre praticar Nama Sankirtana. Portanto, eu posso cantar o Hare Krishna Mahamantra. E se todos vocês repetirem, seria melhor. Mas não posso garantir que Deus irá nos salvar. Os passageiros então aceitaram a proposta e começaram a fazer o Kirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Depois de algum tempo, então, o navio chegou a salvo no seu destino. Srila Santa Goswami Maharaj, ele costumava sempre contar este passatempo. E ao fazê-lo, ele ensinava que a crítica e o elogio de pessoas mundanas não tem nenhum valor. Portanto, não devemos nos afetar por qualquer coisa que essas pessoas falem para nós. O elogio e a crítica dessas pessoas é, na verdade, uma forma delas gratificarem os próprios sentidos. Ou seja, quando lhes interessa, eles criticam, quando não, eles elogiam. Próximo. Sobre tratar os irmãos espirituais e outros Vaishnavas como Prabhu, usando o termo Prabhu, que significa mestre. Certa vez, Sri Radharamana Brahmachari perguntou a Srila Prabhupada por que os devotos eles se chamavam de Prabhu entre si. E Srila Prabhupada deu a seguinte resposta. É dito nas Escrituras: Gururu Sevaka Hoy Manya Apanara. Os servos do seu Guru devem ser reverenciados. De acordo com essa ideia, nós então chamamos os nossos irmãos espirituais todos, sêniores ou júniores, de Prabhu, para que cultivemos então a noção de sermos mais humildes do que uma folha de grama. Se a pessoa se considera como sendo um Vaishnava, e os outros como júniores ou menos avançados do que ele, na verdade ele está apenas cultivando egoísmo mundano. No campo da espiritualidade, se nós vemos uns aos outros como os servos do nosso Guru, então a noção de que o outro é inferior, ou menos qualificado do que nós, não poderá então entrar no nosso coração. Assim, não teremos a chance de sentir nenhum tipo de maldade em relação a ninguém. Esse é, então, o significado de chamar os outros de Prabhu. Mas se alguém deseja destruir esse egoísmo grosseiro e se tornar um servo de Sri Gurudeva, ele deve então ele deve chamar então ele não deve, considerar os seus irmãos espirituais baseado em senioridade, ou qualquer outra coisa nesse nível. Como as Escrituras revelam, Tad Brita Brita Britasya Britam Mitimam Smara Lokanata. Ó Senhor do Universo, eu desejo para sempre me lembrar que eu sou o servo do servo do servo do seu servo. Então devemos profundamente internalizar esta ideia. Assim, as Escrituras dizem que o servo de Sri Guru e de todos os Vaishnavas devem ser chamados de
Prabhu. Próximo artigo. A sua visão profunda e preocupação com os residentes da mata. Certa vez, Shri Radharamana Brahmachari e meu Guru Maharaja, na época conhecida como Hayagriva Brahmachari, estavam vivendo na Gaudiya Mata de Madras. Embora eles fossem apenas brahmacharis e não sannyasis, eles eram considerados como sendo os devotos sêniores mais experientes, porque eles haviam servido Srila Prabhupada, né, sinceramente. Então, eles permaneceram, né, como brahmacharis longo tempo, mas mesmo assim, eles eram tão qualificados quanto sannyasis. Então, durante a sua estadia ali, Radharamana Brahmachari ele percebeu que um brahmachari, em particular, se recusava, né, a se misturar com os outros moradores lá da mata, né, e raramente falava com alguém. Ao invés disso, ele se mantinha isolado, né, e apenas se focava nos seus estudos, né, e no seu cantar, no cantar do Mahamantra. Mas sentindo algo suspeito sobre essas atividades, Shri Radharamana Brahmachari, ele então falou com Hayagriva Brahmachari e expressou, né, manifestou a sua preocupação, dizendo: Prabhu, embora este Brahmachari esteja cantando e lendo, né, com grande entusiasmo e evitando, né, conversas mundanas, enfim, eu sinto que há algo de errado. Você poderia investigar para mim? Então, Shri Hayagriva Brahmachari, ele compreendeu aquela razão, né, sendo legítima para a preocupação de Radharamana Brahmachari. Ele então chamou, né, esse referido Brahmachari e perguntou-lhe: eu fiquei sabendo que você não se associa com os outros brahmacharis e residentes da mata, né, o que dirá de brincar com eles e se sentar junto para tomar prashada? Por que isso? E o Brahmachari respondeu: eu não desejo me envolver em conversas mundanas, né? É por isso que eu prefiro ficar sozinho. E Hayagriva Brahmachari respondeu: eu acho que seria melhor se você se sentasse com eles, né, e procurasse fazer amizade. Procure levar uma vida de forma natural, assim como os outros residentes da mata estão fazendo, né? Não é um problema que às vezes você não queira fazer piadas com eles ou não há nenhum problema se às vezes você se sentar para fazer piadas, brincadeiras ou conversar com eles. Por quê? Porque existe sempre algo a aprender em toda atividade dos devotos, em toda e qualquer atividade dos devotos. Então, sentindo-se confuso, o Brahmachari respondeu: mas Prabhu, embora você seja bem mais sênior do que eu, você está me instruindo a fazer o oposto que eu ouvi, né, há todos esses anos dos grandes Vaishnavas. Eu não quero parecer que estou te desafiando, mas Mahaprabhu pessoalmente disse para não ouvirmos ou falarmos conversas mundanas. Mas agora você está me pedindo que eu faça isso, né? Que eu tenha conversas mundanas com os brahmacharis. Isso para mim é muito confuso. Então, Hayagriva Brahmachari, ele explicou, né, o seguinte: olha, ouça com cuidado. No momento, você está residindo aqui na mata, apenas com o seu corpo, mas não com a sua mente.
se você não ouvir as minhas palavras, se você não considerar as minhas palavras, após algum tempo, você partirá daqui. Você com certeza voltará para a sua casa. Mas se você seguir a minha sugestão, você poderia continuar aqui, pelo menos com o seu corpo. E assim, gradualmente, trazer a sua mente para também permanecer aqui na mata. Portanto, fique calmo e tente seguir o meu conselho. Este exemplo, este ocorrido, demonstra como, embora Radharamana Brahmachari fosse consideravelmente jovem, ele era um Duradarshi, aquele que é capaz de ver o futuro, além das circunstâncias momentâneas. Enquanto pessoas comuns mantêm uma concepção externa de como deve ser a conduta apropriada, a percepção daqueles que são Duradarshi se estendem além dessas condutas externas. Essas pessoas podem claramente ver profundamente dentro do coração dos outros e, inclusive, ver o que será do futuro de cada um deles. Ambos, meu Guru Maharaj e Shri Radharamana Brahmachari, podiam afirmar que, por causa da mente desse Brahmachari não estar fixa em ser um servo de Sri Hari, Guru e Vaishnavas, ele rapidamente iria abandonar o seu sadhana rigoroso e deixar a mata. Algum tempo mais tarde, aquele Brahmachari recebeu uma carta. Mas ao invés de ela ter sido enviada para a mata, foi enviada para a casa de um devoto vizinho. Vendo que aquela carta havia chegado com o destinatário para um residente lá da mata, aquela família, então, ela deu a carta para Sri Hayagriva Brahmachari, e explicou a situação. Ao lê-la, Sri Hayagriva Brahmachari, então, entendeu como o Brahmachari havia enviado uma carta para a mãe dele, informando a ela que logo logo ele voltaria para casa e que ela deveria então fazer os arranjos para o seu casamento e para um emprego. A carta que Sri Hayagriva Brahmachari recebeu era da mãe, era a resposta da mãe, na qual ela aceitava aquela responsabilidade e dizia para o filho voltar o mais rápido possível. Após, então, a chegada daquela carta, o Brahmachari deixou a mata. Então, embora o Brahmachari demonstrasse total dedicação, e nenhum sinal visível de que ele estava incomodado, de viver ali na mata, Shri Radharamana Brahmachari e meu Guru Maharaj puderam entender essa situação muito claramente. Mas, por boa sorte, devido às impressões recebidas durante a estadia dele lá na mata durante alguns anos, aquele Brahmachari mais tarde ele aceitou retornar à mata próximo da idade de 65 anos. E lembrando-se da previsão de Srila Santa Goswami Maharaj, ele aceitou o sannyasa de Santa Goswami Maharaj mais tarde. Bom, então vamos aqui encerrar e daremos sequência com a leitura na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaeva cha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.